Olá a todos que estão aí acompanhando o primeiro Congresso Nacional de Fé, Arte e Socioambientalismo, um congresso virtual organizado pelo meu excelentíssimo amigo Enio Brito. A minha palestra para o congresso será sobre os conflitos socioambientais da Amazônia, cidadania e justiça ambiental. Meu nome é Ismar Lima, sou professor da Universidade Estadual de Roraima, UER, e também estou aqui na Southern Cross University, na Austrália, fazendo meu pós-doutorado em educação ambiental, interpretação ambiental e desenvolvimento em turismo. Está aí meu e-mail para aqueles que quiserem então entrar em contato, ismarlima@yahoo.com.br. Bom, com relação aos conflitos socioambientais, é quase impossível discutir esse tema sem se falar no processo histórico do surgimento dos conflitos socioambientais. E esse surgimento se dá justamente com a invasão do Brasil pelos lusitanos, pelos portugueses, vendo a nova terra como um filão a ser explorado, riquezas a serem exploradas, todas elas, todos os recursos naturais e os minérios, logicamente com um peso, um impacto muito grande, não só ambiental, mas para os povos que aqui habitavam, daí o seu impacto social. O Brasil, essa descoberta do Brasil, ou invasão do Brasil, se dá então com o início da destruição de uma cultura indígena riquíssima. Havia aqui uma estimativa, havia em torno de 3 milhões de indígenas habitando o Brasil. Hoje, essa população, pelo censo do IBGE, o último censo de 2010, está em torno de 865 mil pessoas. Isso daquelas que se declararam indígenas. Na Amazônia mesmo, 500 e poucas mil pessoas se declararam indígenas. Então, quer dizer, a invasão do Brasil pelos portugueses dá início então à pilhagem de nossas riquezas. O Brasil, logicamente, é visto pela coroa portuguesa como um território a ser explorado, desbravado, essa vastidão não ocupada, uma vastidão a ser colonizada. Daí que tem talvez um fator histórico que registra essa visão, é justamente o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas e posteriormente as capitanias hereditárias, e que se esquarteja o país, fatia o país em grandes lotes para sua exploração. E também as bandeiras dos séculos 17 e 18, que aí representam o marco da interiorização, da colonização, ou seja, rumo ao interior em busca de minérios, tudo em desfavor do povo que habitava. Essa foto é emblemática, essa foto do livro sobre conflitos sociais e formação da Amazônia, de Mariane Charles, ela é emblemática porque por si próprio ela reflete essa noção do desenvolvimento, essa noção de desenvolvimento e impacto, tanto impacto ambiental quanto impacto social. A foto fala por si própria, eu admiro bastante essa foto, acho que é uma foto única na literatura. Os povos indígenas pagaram o mais alto preço, um genocídio, do que se prorrogou por séculos, em desfavor desses povos, e que ainda continua. Quer dizer, o desenvolvimento, essa visão capitalista neoliberal de se explorar a Amazônia, essa ideia da vastidão verde que deve ser ocupada para que não seja perdida, é justamente a ideologia que alimentou, ou que foi o principal conceito na ditadura militar, por exemplo, até mesmo antes, logicamente, com Getúlio Vargas e o próprio Juscelino Kubitschek, em ocupar e colonizar a Amazônia, levar o desenvolvimento. Tá aí a fotografia de uma cifrazinha de real, de dinheiro, quer dizer, tem um preço. Como eu havia dito, os povos mais prejudicados são os povos locais, os indígenas, e nós temos aí então essa foto, outra foto emblemática, de uma comunidade indígena vitimada por essa visão de que a Amazônia é um lugar atrasado por ser uma vastidão verde. Se não tem nada sendo produzido, é uma terra devoluta. Ledo engano. Não se pensava, por exemplo, na ditadura militar sobre desenvolvimento sustentável. Bom,
há uma ligação muito estreita entre o hambúrguer e as questões socioambientais, ou os conflitos socioambientais. Não estou louco. Claro, existe um link, um vínculo entre hambúrguer e os conflitos socioambientais, um vínculo entre o hambúrguer e o socioambientalismo. A questão é que 80% do desmatamento da Amazônia brasileira, segundo o INPA, deve-se à pecuária. Essa pecuária, ou agropecuária corporativa e, né, de intervenção, de penetração, que a cada ano requer mais e mais desmatamento. Né? Quer dizer, nós temos a fronteira agrícola, a fronteira do agronegócio, não só do gado, mas como também, digamos, a fronteira da produção mesmo, né? Digamos, a pecuária corporativa e a agricultura corporativa, que elevou muitos índices de desmatamento. Vocês podem acompanhar aqui, né? De 88 já começou a ser medido, então já se ter um percentual uma estimativa desse desmatamento de 20 mil quilômetros quadrados. Depois o maior pico foi na época da gestão do Fernando Henrique Cardoso, em 95, com quase 30 mil quilômetros quadrados desmatados, né, da floresta amazônica em 95. Em 2004 teve outro pico de desmatamento do governo Lula, tá, chegando a quase 25.500 quilômetros quadrados de desmatamento, caindo então progressivamente até o presente momento, 2015, sendo que em 2013 foi registrado um pouco mais de 6 mil quilômetros quadrados. Desmatamento é ruim, mas não se compara aos índices de 95 e 2004. Daí que você tem a noção de que o bife, né, que está no seu hambúrguer é o bife do desmatamento, maiormente, não só da Amazônia, como do Cerrado e de outras localidades. Existe um preço, né, para que nosso hambúrguer tenha a carne do gado. Daí vocês podem ver na Amazônia em 1500, quando os lusitanos chegaram, a Amazônia legal, né? Logo em 2000, quer dizer, 500 anos depois, onde as manchinhas vermelhas aqui mostram exatamente já essa ocupação da Amazônia. Em 2020, uma hipótese otimista de como seria a Amazônia, né, se continuar com esse índice de desmatamento, se bem que reduzido, mas ainda impactante. 2020 tem uma hipótese pessimista, então nós teríamos aí no arco do desmatamento, né, um grande impacto. Tudo isso gera conflitos sociais, porque ali tem indígenas que acabam tendo embates, né, acabam tendo problemas com os fazendeiros, com os garimpeiros, enfim, vou discutir isso daqui a pouco. Então, digamos que a estimativa é que existam 675 focos de conflitos socioambientais que abrangem todo o território da Amazônia legal. E eles se concentram, sobretudo, nos estados do Pará, com 40%, Rondônia, com 17%, Tocantins, com 12% e Amapá, com 9%. Daí, 9% de conflitos, que seria em torno de 59% no total. Então, quer dizer, é uma Amazônia beligerante. E os assassinatos por conflitos agrários na Amazônia legal de 2004 a 2014, ou seja, no período de 10 anos, é alarmante. Aí vocês estão vendo os índices de assassinatos por causa da terra, né? Esse vermelho que vocês veem aqui é justamente o arco de desmatamento, é onde está a fronteira do agronegócio, da exploração mineral, da exploração de minério, enfim, do agronegócio por si. Então, quer dizer, essa área mais afetada, mais impactada, principalmente do Pará, o Pará e o Mato Grosso. Aqui nós estamos então as grandes fazendas, né? Fazendas, e tudo logicamente está ligado à ocupação da Amazônia desde o período militar, quer dizer, na verdade, para ser bem sincero, desde a época anterior, desde a época de Getúlio Vargas, né? Tá? Quer dizer, nós temos aí um impacto progressivo do desmatamento, principalmente com a ocupação pelas estradas, com a construção de estradas nessa região. Então, segundo
as ameaças de morte são várias. Os principais estados em que os locais, digamos assim, os assentados, os indígenas têm ameaças de morte, liderando então aí os estados do Amazonas, Pará e Maranhão, né? Então, quer dizer, uma quantidade muito grande. A violência e pobreza na Amazônia, elas seguem juntas, né? Quer dizer, há uma violência contra a parte mais fraca, que são os trabalhadores rurais, são os sem terra, são os indígenas. Nós tivemos, eu sou de Roraima, e todos foi muito assim divulgado na própria mídia, no início da década de 90, a questão da reserva Raposa Serra do Sol, os conflitos com indígenas da época para a formação de sua terra indígena. Então, conflitos de interesses econômicos, interesses sociais e interesses ambientais, eles chegaram a um nível bem inaceitável, havendo então a intervenção do Senado para isso. Quer dizer, quando se fala de assentamentos rurais, ou quando falamos de sem terra, é uma vida difícil. Nós temos, logicamente, que os sem terras institucionalizados, aqueles que não são os sem terra realmente genuínos, mas temos aí, como a foto mostra, os sem terra genuínos, aqueles que realmente buscam um lote para poder produzir, né, fazendo jus à função social da terra. Quando se fala de conflito na Amazônia, a gente tem alguns ícones, algumas pessoas que representaram, que foram um marco divisor nesse processo de reivindicar a preservação da Amazônia, a preservação dos seus povos, das suas comunidades ribeirinhas. O Chico Mendes, que foi assassinado, né, em 22 de dezembro de 88, né, no Acre, é justamente uma representação dessa luta pelo direito de ter a floresta, digamos, o menos impactada. Chico Mendes foi um ativista ambiental, seringueiro, um brasileiro sindicalista, que só queria uma Amazônia com justiça socioambiental, uma Amazônia que tivesse o povo, as comunidades ali existentes respeitadas, quer dizer, justiça socioambiental para suas comunidades e nativos. A frase dele daqui de Chico Mendes no começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica, agora percebo que estou lutando pela humanidade. Quer dizer, ele viu o papel ampliado dele na questão da sustentabilidade. Não era só a questão das seringueiras, não era só também a questão da floresta amazônica, mas a floresta amazônica preservada para a humanidade, como um patrimônio da humanidade, como um patrimônio natural. Então a luta dele era bem maior. Dorothy Stang, essa americana, radicada há muitos anos no Brasil, foi outra vítima da violência na Amazônia, brutalmente assassinada por fazendeiros, por ter uma postura de quê? De ambientalista. O que ela queria era a floresta preservada, né? Foi um crime brutal, inclusive esse julgamento foi polêmico, refizeram o julgamento, e os acusados, os carrascos, né, foram finalmente condenados e cumprem pena, né? Isso que aconteceu com Dorothy Stang em fevereiro de 2005 em Anapu, no Pará, chocou o mundo inteiro, né? Foi, inclusive, tem até um livro que a coloca um mártir da Amazônia, e claro, ela é um dos mártires da Amazônia, com certeza. Dorothy Stang, mesmo não sendo brasileira, se sentiu tocada, sensivelmente tocada pela questão da preservação da floresta. É uma cena muito triste essa dela deitada no chão, né, baleada e morta. Bom, nós temos no Brasil, então, quando falar de conflitos socioambientais, é que nós temos áreas que são preservadas por lei. Nós temos o sistema de unidades de conservação que foi criado na década de 90,
2000, perdão. Na década de 90 já havia algumas unidades. Em 2000 foi institucionalizado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e que nós temos aí várias categorias, né? Uma delas é a Floresta Nacional, RPPN, Reserva Estação Ecológica, enfim, nós temos a Parna, né? Quer dizer, nós temos várias categorias de unidades de conservação. No Brasil, atualmente, nós temos 1.098 unidades de conservação. Nós temos também 584 terras indígenas já demarcadas ou em vias de regularização. Os assentamentos da reforma agrária são muitos, são 9.128, né? Quilombolas, então as comunidades afrodescendentes, né? Os quilombos ou quilombolas, 268. Então, quer dizer, nós são 1.078 áreas em torno de 291 milhões e 535 mil hectares para se gerenciar, né? 34% do Brasil. Isso tudo são áreas onde o conflito pode surgir por causa dos interesses capitalistas das forças produtivas do país, né? A repartição espacial do conjunto das áreas atribuídas legalmente para unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos de reforma agrária e quilombolas do Brasil. Então é algo a se pensar. Conflitos socioambientais. A palavra conflito é empregada para se referir à desavença entre pessoas, discussão, discórdia, oposição, luta, entrave, embate, né, peleja. Bom, enfim, desse modo, o conflito ele carrega em si uma conotação negativa, algo indesejável, né, porque uma parte se indispõe com a outra, e nesse travamento físico, muitas vezes acontece o travamento físico, né, resultando em morte, em ferimento, etc. Tem uma conotação negativa, indesejável e que deve ser evitado, sendo oposto à paz. Então, quer dizer, conflito, ele se põe como termo antagônico à paz, né? Uma paz tão almejada na sociedade. Cabe ressaltar que o conflito é parte da condição humana, não é sempre bom ou sempre ruim, não tem uma coisa e outra, às vezes, nesse sentido, ou ruim ou bom. Entretanto, todo conflito traz consigo a possibilidade de mudança e transformação. Se há conflito é porque existe uma parte que não concorda, uma parte que esteja afetada, que esteja em desfavor, ou seja, que esteja prejudicada. Então, o conflito só surge quando as partes elas têm interesses divergentes. Então, o conflito é divergência. Essa divergência pode ser entre duas pessoas, um grupo de pessoas, uma comunidade ou vários países, que o diga, né? Então, aí a Primeira Guerra e a Segunda Guerra mundiais, né? São os conflitos gerados por causa da luta pelo poder, da luta pelo território. Então, os conflitos socioambientais são inerentes à própria formação do modelo atual da sociedade, ou seja, a gestão desses conflitos revela carência em grupos de excelência formados em mediação. É importante verificar alternativas negociáveis para conflitos socioambientais, dando ênfase ao uso dos recursos naturais. Quer dizer, uma mediação. Eu vou no finalzinho falar a respeito das possibilidades de mediação sobre os conflitos socioambientais. Você está acompanhando então a minha palestra. O outro autor ele mostra que os conflitos socioambientais podem ser subdivididos em duas vertentes. Então tem dois caminhos, duas correntes em relação aos conflitos ambientais. Quer dizer, os conflitos ambientais em relação ao uso, né, da terra, quer dizer, nos quais ocorre uma disputa entre particulares, ou mesmo destes com o poder público em relação a um determinado bem ou recurso ambiental. E nós temos também os conflitos entre empreendedores públicos ou privados que acabam aí, né, que buscam explorar os recursos naturais, né, e tem aí seus embates com a sociedade civil que defendem a sua preservação e ocupação. Então, para Hernando Lorena, de 2012, ela vê duas correntes. Enfatiza-se dentre as principais causas dos conflitos ambientais a escassez dos recursos naturais
ambientais em virtude do constante aumento da demanda. Quer dizer, não é só explorar e tirar. Muitas vezes os conflitos ambientais, como explica Silva, ocorre justamente da falta desse recurso. Diminui a sua oferta e daí os conflitos. Digamos, por exemplo, na época de seca, né, ou no processo de desertificação, ou mesmo daquele fazendeiro em que acaba criando uma barragem enorme na sua própria fazenda, cercando o riacho ou rio e prejudicando as demais fazendas após a sua. Então, quer dizer, isso gera conflito. Então, quer dizer, a escassez de recursos naturais tem sim, né, em si a causa de conflitos, na medida em que aumentam as demandas em todos os sentidos, sem se alterar o modelo e padrão de produção e de consumo, bem como a distribuição de renda e o acesso aos bens produzidos e os recursos naturais. Essas disputas elas tendem a se tornar cada vez mais graves e solúveis. Logicamente, por exemplo, a água é um elemento principal, a água fresca, potável, né, escassa em muitos países. E o Brasil também tem uma redução, apesar de ser um país, digamos, de várias opções de recursos hídricos, não está aí salvaguardado de ter essa escassez da água. Bom, vamos fazer o seguinte, com base eu diria, foi no mapa dos conflitos socioambientais, que foi feito pelo Programa Nacional da Amazônia. Nós temos as tipologias de classificação dos conflitos identificados. Quais são os tipos de conflitos identificados na Amazônia, por exemplo? Com relação à água, os recursos hídricos, rios, riachos e igarapés. As comunidades locais sofrem restrições no uso e acesso à água em função de terceiros, né? Que acabam aí privatizando rios e igarapés ou tendo usos particulares desses recursos hídricos e atrapalhando a distribuição, digamos, democrática e igualitária desses recursos, levando a conflitos, e também, lógico, a poluição, o assoreamento de rios, igarapés, riachos, também são aí razões de conflitos. Queimada ou incêndios provocados, né, também são razões de conflitos socioambientais. Essas queimadas, elas acontecem, é uma prática muito comum na Amazônia e em outras áreas do Cerrado. Para se queimar a vegetação é rápido, né, mas tem um impacto muito grande, a fim de ter um território, uma terra livre para atividade agrícola. Então, são incêndios intencionalmente provocados, né, muitas vezes por grileiros, fazendeiros, né. Muitas das queimadas são irresponsáveis porque elas não têm controle, elas avançam sobre outras fazendas, avançam sobre a mata, a floresta, né. Quer dizer, há todo um risco aí de perder todo um ecossistema, um bioma. A pesca ou a caça predatória são outras atividades também que levam a conflitos, principalmente entre os pescadores, né, artesanais ou os pescadores de subsistência, e a pesca corporativa ou a pesca massificada, né, que acabam aí essas empresas pesqueiras invadindo as áreas das comunidades e acabando depredando, né, o estoque alimentar, porque na pesca de subsistência ou artesanal o peixe não é para comércio, né, é uma segurança alimentar. Então acaba tendo uma interferência na própria sobrevivência da comunidade por parte dessa pesca profissional, ou diga, empresarial. A extração predatória de recursos naturais, madeira, por exemplo, né, sem manejo, sem nada, também são outros fatos a serem fatores que causam aí os conflitos socioambientais. Mesmo em comunidades ou em unidades de conservação. E não é só isso, né? Quer dizer, a extração e comercialização de recursos naturais sem plano de manejo, né, por moradores locais de empresas, tipo palmito, castanha, açaí, bacuri, argila, areia, seixo, calcário, minério em geral, e também os recursos naturais ou florestais, sendo
sendo extraídos de forma aleatória. Então, quer dizer, o desmatamento, logicamente, é um processo, né, para se obter esses recursos minerais e também madeireiro e naturais. Quer dizer, o Brasil tem vários registros de desmatamento, como mostrei, que desde 88 há uma estimativa, então, dos quilômetros quadrados, milhares de quilômetros quadrados desmatados, né, inclusive de mata ciliar, áreas de manguezais, não se respeitando, então, o verde, né, tão essencial para nós. O desmatamento também ele está ligado ao garimpo, né, a atividade de garimpo, ela tem aí um grande impacto, principalmente de ouro e diamante, realizado por indivíduos ou grupos de indivíduos, lógico, boa parte dela atividade ilegal, com uso de mercúrio, contaminando aí rios e garapés, comprometendo toda a população do entorno e não só do entorno, né, compromete todo o sistema. Eu lembro mesmo a minha ida ao Tapajós, em que a população, a comunidade ribeirinha lá de Maripá não podia beber a água do rio, tinha que beber água do poço por causa do mercúrio, por causa da intensa atividade de garimpo e o uso de mercúrio, então inviabilizava aí o consumo da água. Você está acompanhando então minha palestra, que é o professor Ismar Lima, da Universidade Estadual de Roraima. Estou contribuindo então com essa palestra para a conferência sobre arte e socioambientalismo, organizada pelo excelentíssimo Enio Brito, né? E eu sou professor da universidade e estou fazendo também meu doutorado na Southern Cross University na Austrália, de onde estou proferindo essa palestra, esse vídeo, né, através do PowerPoint. Bom, voltando aqui então, outra atividade que tem impacto, que já foi mencionada, eu falei anteriormente a respeito do vínculo, da ligação entre pecuária, entre hambúrguer, né, e conflito socioambiental ou socioambientalismo, é a pecuária, né? A criação extensiva de gados ou de búfalos, por exemplo, de uso indiscriminado, né, contaminando por pesticidas, uso de fogo, desmatamento para a formação de pasto, ou seja, o avanço da agropecuária, do agronegócio, da pecuária corporativa. E quando eu falo do agronegócio, nós estamos então a monocultura, né, o trigo, soja e arroz, né, até mesmo, lógico, a plantação de pinhos, na verdade eucalipto, quer dizer, para produção de celulose, e tudo isso leva o que? A um processo de homogeneização da floresta, né, digamos, plantação de eucalipto, o que acaba afugentando ou não propiciando a permanência das outras espécies, tanto das espécies, digamos, da flora quanto da fauna. Os animais se vão, os pássaros se vão, os animais nativos se vão quando se tem uma monocultura, né? Extração de madeira é o problema, já vimos a origem do desmatamento, e os grandes projetos. A Amazônia foi vítima de grandes projetos. Eu acho assim, essa é a opinião do Ismar Lima, eu acho que quando eu vou a Manaus, casualmente eu vou lá, não é regularmente, mas eu vou, Manaus é uma cidade que me assusta pelo seu tamanho, 2 milhões, se não me engano, 2 milhões e 500 mil habitantes, né? Uma cidade enorme, no coração da selva amazônica. Se fosse levar pela sustentabilidade, uma floresta, uma cidade no meio de uma floresta daquele porte nunca deveria existir, deveria ter tido um controle da sua expansão urbana, né, dessa expansão citadina, mas no seu anseio de tentar ocupar a Amazônia, se estimulou muito o povoamento, a colonização, os assentamentos, e muitos desses assentamentos não deram certo, né, e a própria miséria em outras regiões do país, tipo no Nordeste, fizeram com que levas de pessoas, de migrantes, fossem para a floresta amazônica, para Manaus, porque não dando certo o seu assentamento, eles vão buscar as grandes cidades ou os centros urbanos para tentar reconstruir sua vida. Não deu certo ali no seu lote, não deu certo na sua comunidade, acabam inchando então as cidades. E Manaus cresceu, se expandiu e transformou nesse monstro urbano de 2 milhões e 500 mil no coração da Amazônia. A Amazônia ela deveria ser ocupada, sim, ter suas comunidades, essa urbanização, mas uma urbanização planejada.
Quando eu falei então dos assentamentos rurais, tudo, nós estamos falando da regularização fundiária, reforma agrária, né? Então tem muita demarcação de terra sendo feita, tanto para a questão do assentamento, quanto para os indígenas, terras indígenas. Então, o ponto do latifúndio, ele perde sua característica de latifúndio e é feita uma justiça socioambiental, ou social, melhor falando, porque ela primeiro é social, principalmente, e dividindo-se esses latifúndios em minifúndios para porceiros, pequenos proprietários, o campesinato, né? Tirando aí então eles de uma situação de servidão dos grandes donos de terra, dos grandes proprietários de terra. Então tem a regularização fundiária, ela tem o seu papel social, e se for feita nesses minifúndios, digamos uma produção agroecológica ou uma produção pequena, né? Ou uma produção diversificada, existe então aí o fator sustentabilidade sendo observado. O ordenamento territorial é outro fator, né? Quer dizer, a invasão, a expropriação, disputa de terra, grilagem de terras públicas, expulsão de famílias de suas propriedades por grileiros e vendas ilegais de terra, conflitos entre comunidades locais devido à ausência de definição de limites de áreas locais e internacionais, invasão de projetos de assentamentos, áreas indígenas invadidas, áreas de quilombos também, de unidades de conservação, quer dizer, não demarcação ou reconhecimento de terras indígenas ou de quilombos, quer dizer, tudo se refere ao não ordenamento territorial, a não demarcação de quem pertence à terra, a não definição disso, né, que por direito deveria ser feito, por exemplo, aos indígenas, até mesmo aos quilombolas, os ocupantes tradicionais, né, dessas terras, acaba levando então a um conflito socioambiental na Amazônia. E esse conflito ele se traduz logicamente em violência física declarada, que são ameaças, conflitos armados, assassinatos, massacres, inclusive havendo aí nesse processo o trabalho escravo, o próprio estupro da parte mais frágil, logicamente exploração sexual infanto-juvenil, a destruição e incêndio de casas e propriedades, exploração de toda sorte, ou seja, os impactos sociais são enormes, a brutalidade e truculência são impensáveis. Falta então o que? Digamos, a compaixão humana, esse cristianismo, né? Vou falar essa coisa cristã, né? Em olhar para as pessoas que são as populações tradicionais, olhar, ter esse lado de compaixão mesmo, né? Com o outro, nesse processo de luta pela terra. Então, quer dizer, olhar o outro é pensar no bem dele, no bem-estar. Porque todas as pessoas têm demandas, mas tem que se pensar nas demandas também não centrada só numa visão antropocêntrica centrada no homem. Nós temos que ter uma visão de desenvolvimento ecocêntrica, considerando também as outras vidas, né, os outros animais, as próprias plantas. Então é racionalizar isso, porque não são só demandas do ser humano, né? Não existe só o ser humano, tá? Quer dizer, o ser humano ele precisa, por exemplo, de moradia, é um fato importante. Então os conflitos socioambientais envolvem grupos sociais que possuem modos diferenciados de produção, uso e significação do território. Então esse território tem todo um significado de apropriação, uma apropriação para o uso desses indivíduos, né? E como esse território é apropriado é que gera conflito, né? A falta de ordenamento, como falamos agora há pouco no slide anterior, também gera conflito. Esses conflitos se dão quando pelo menos um desses grupos tem sua base material ameaçada por impactos desejados, logicamente. E o que surge como conflitos socioambientais na Amazônia? Aqueles justamente gerados em virtude das consequências, né, negativas de atividades econômicas predatórias, né, que impedem, né, ou interferem nas práticas locais, né? Ou seja, acabam impedindo que as práticas locais, tradicionais de cultivo da terra, do extrativismo florestal, se desenvolvam, que se perpetuem, né? Havendo então aí uma visão de ocupação massificada, né? De orientação capitalista ou neoliberal. Então,
os conflitos socioambientais na Amazônia surgem pela disputa dos recursos naturais entre segmentos sociais, diferentes grupos de interesse. O fazendeiro vê a floresta de uma maneira. Se você chegar para uma madeireira e mostrar a floresta para eles, eles vão ver o quê? Madeira para ser negociada, mesas, móveis, né, a serem produzidos, lucro. Se você chegar e mostrar isso para um fazendeiro, mostrar a fazenda, para que ele acha daquilo, ele acha que aquilo tem que ser derrubado para virar pasto, né? Ou virar monocultura de arroz, trigo, né? O povo precisa de comida, não é isso? Se você mostrar isso para um ambientalista, uma floresta, ele, se for um ambientalista totalmente ecocêntrico, ele vai dizer que não, que a floresta tem que ser mantida tal como é, que ela tem um valor intrínseco, ela tem um valor em si mesma, que são os próprios serviços ambientais, como a fotossíntese, a renovação do ar. Então tem várias visões sobre a floresta, né? A floresta amazônica, e como essa deve ser gerenciada, a gestão da floresta. Então nós estamos vendo aí, olha, os vários grupos de interesse, os grileiros, os sojeiros da soja, né, da agricultura corporativa, os madeireiros, as madeireiras, a população local, que, né, o setor eletrointensivos, digamos aí, por exemplo, a Belo Monte, que eu diga, né, construir a barragem de Belo Monte, o tanto que está sendo problemática essa construção, os impactos gerados. E nós temos aí em Roraima também a própria barragem do Bem Querer, que é outra, né? Então, o que essa figura mostra para a gente aqui são os vários interesses, são os vários stakeholders, ou atores, ou as partes, os grupos de interesse, empresas pesqueiras, pecuaristas, as empresas de celulose, o próprio poder público municipal, estadual, federal e fazendeiros. Então, todos esses grupos de interesse, né, cada um com a sua perspectiva de ocupação da Amazônia, de como transformar ou não transformar a fazenda. Eu colocaria aqui ainda que faltou as ONGs, a sociedade civil, né, digamos assim, para representar isso. Nós tínhamos aqui os órgãos ambientais fundiários, né? Está faltando então as ONGs, por exemplo. Então são segmentos vulneráveis. Quando se fala desses grupos de interesse, quando falamos de população tradicional, quais são os atores ou grupos mais frágeis nesse processo? As mulheres, os quilombolas, os indígenas, os extrativistas, os ribeirinhos, os pescadores, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, e aqueles que residem nas periferias urbanas, ou seja, a parte mais pobre, mais fraca, a destituída de poder, de recursos financeiros, e que acabam aí vítimas dos grupos poderosos, fazendeiros, sojeiros, grileiros, né, as empresas de celulose, que têm todo o capital em suas mãos no processo produtivo, né, de orientação capitalista neoliberal. Então não se tem por parte desses grupos, grandes grupos corporativos, a fé, a compaixão, o lado cristão da coisa, né? Então os segmentos vulneráveis da Amazônia se deparam com tais conflitos em situações sociopolítica e econômica assimétricas em relação aos agentes que dominam o território a partir de uma concepção hegemônica de que o modelo de desenvolvimento implica necessariamente atividades como o agronegócio, a pecuária, a exploração da madeira e do minério, megaprojetos de infraestrutura como foram presenciados ao longo da ocupação da Amazônia desde o período militar, a Operação Amazônia, o Plano Nacional de Desenvolvimento, a Transamazônica, o Projeto Jari, né? Nós temos aí o Carajás. Então nós temos vários megaprojetos, barragens, estradas, de mineração, que mostram então como que a Amazônia era vista e esses impactos, né? Então megaprojetos de infraestrutura, muitos que não deram certo, tipo a Transamazônica, na sua integração. Nós temos a Belém Brasília e o próprio movimento de levar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília, com a sua inauguração em 1960, talvez seja um marco então desse avanço rumo ao interior, né? Porque as bandeiras não iniciaram no século XV, XVI, nós fizemos com êxito, foi feito com êxito no século XX, né? No
estou reclamando ou contestando a questão da construção de Brasília, tem seus benefícios, logicamente, em ter uma capital interiorizada, né? Nós temos também, digamos, num mundo em que é muito volátil a questão internacional, das relações internacionais. É importante ter povos brasileiros ocupando a Amazônia, sim, com uma certa representatividade para a questão estratégica de segurança nacional, né? Tanto é que nós temos entre os megaprojetos, quer dizer, nós temos vários outros projetos que podem ser citados. Calha Norte é um deles, em termos de segurança nacional, né? Com seus pelotões, a força do exército nas fronteiras do país, para proteger esse enorme Brasil, que é um continente, proteger essa Amazônia, que é exuberante, ainda é exuberante, enorme, né? Protegê-la principalmente do que é predatório, da concentração de rendas, né? Acho que concentração de renda em desfavor dos mais fracos é um problema. Tá muitas desigualdades e injustiças sociais, né, entre os agentes envolvidos na luta pela definição do uso e apropriação dos recursos naturais na floresta amazônica. Bom, aqui são números, eu não vou entrar em detalhes de todos esses números aqui não, mas nós temos os estados da Amazônia Legal, e aqui os recursos hídricos de expressão, digamos, o Amapá tem 2, a Maranhão tem 3, o Pará tem 21, Rondônia tem 3, o Roraima tem 1, que é o próprio Rio Branco, né? Enfim, as queimadas, nós temos índice de queimadas. Aqui então um percentual de tipos de conflito, né? Por recursos hídricos, 5%. Então nós temos as queimadas, incêndios provocados, ocasionaram 3% dos conflitos. A caça ou pesca predatórias, né? Predatória, foi então 7%. Extração predatória de recursos naturais, 4%. O maior que tem causado o maior número de conflitos está justamente aqui no ordenamento territorial, na falta do ordenamento territorial, na regularização das terras, de se atribuir quem são os gestores dessa terra, os ocupantes dessa terra, né? Da remarcação de terras indígenas, dos assentamentos rurais, as próprias unidades de conservação. A extração madeireira é outro que é elevado, né? Que tem um elevado índice de conflito socioambiental. Depois disso nós temos aqui com 9% a monocultura, a soja, o trigo. Depois dele nós temos a pecuária, né? E a violência física declarada, né? Então, quer dizer, isso aí são os tipos de conflitos, né, que surgem nesse processo de exploração e ocupação da Amazônia. Podemos observar que o conflito ordenamento territorial aparece em todos os estados, somando um total de 133 focos, que corresponde a 20% do total de 675. Isso é de acordo com o mapa dos conflitos socioambientais, como já mencionado já. Eu acho que é importante ter esses conflitos registrados. Por exemplo, a extração de madeira tem um total de 93 focos que correspondem a 14% dos conflitos, né? O monocultivo tem 64 focos, 9% dos conflitos da Amazônia, e a violência física declarada aparece 59, correspondendo a 7% dos conflitos, e geralmente é ocasionado em consequência das atividades na região, né? Bom, os conflitos não ocorrem de forma isolada. Muitas vezes uma única atividade gera conflitos que se sobrepõem numa mesma localidade. Então existe a sobreposição de conflitos, né? Vários conflitos ocasionados. Não são conflitos unitários, né? Eles têm a sua inter-relação. Por exemplo, a monocultura da soja, né? Geralmente envolve conflitos relacionados à posse de terra, expulsão e extinção de comunidades locais, contaminação do solo, logicamente de tabela e a população, né, do entorno por agrotóxico. Esse agrotóxico, digamos então, pela própria nos rios, na contaminação dos rios, a água também se perde nesse processo, e obviamente violência física. Com o avanço da soja na região, né, os poceiros deixaram de plantar arroz, abacaxi, feijão e caju, ou seja, deixou-se de produzir uma cultura diversificada rica
para se dar espaço para uma monocultura. Essa área que é muito rica, né, em biodiversidade, se perde também. Os supostos fazendeiros, né, alegam que a justiça, que essa área tipo assim, a área, eles dizem que é de reserva legal e tal, etc. Tem as questões, então, legais da reserva legal, as APPs, né, as de proteção permanente, as de reserva legal, que não são respeitadas, né. Então os conflitos, eles existem de várias formas. Em outros casos, as atividades que causam conflitos em localidades distintas estão diretamente relacionadas, por exemplo, com a extração de madeira para a produção de carvão, né, como é o caso de Mazagão no Amapá, para atender os fornos da empresa siderúrgica, né? Quer dizer, perde-se a floresta para os fornos, né, da mineração. Também os fornos também existem para a produção de ladrilhos, tijolos, etc. Então a abrangência dos conflitos ultrapassa os limites do espaço geográfico e também do espaço temporal, né? À medida que, além das perdas materiais, há uma ruptura no processo de manutenção e reprodução dos modos de vida, dos saberes e das tradições. Se perde então os conhecimentos tradicionais. Isso é o que foi identificado, dos que eu acabei de falar agora nesses slides, do mapa dos conflitos sociais, que foi um projeto realizado então há alguns anos. Então existe uma mediação de conflitos. Como é que seria feita essa mediação de conflitos? A mediação é um procedimento alternativo na resolução dos conflitos, digamos, ambientais, socioambientais, né? Muitos deles judiciais, que acabam na justiça, sendo vista como um processo distinto do procedimento judicial propriamente dito. Quer dizer, não se precisa ir para a justiça, né, maiormente, para se resolver os conflitos. Muitas vezes esses conflitos podem ser negociados localmente, tá? Uma vez que esses conflitos, por exemplo, eles possuem um caráter transformador. A mediação, na verdade, ela tem um caráter mediador. A mediação de conflitos, perdão, ela tem aí a sua característica de transformar os sentimentos das relações conflituosas, procurando fazer com que as partes deixem de sentir o conflito a partir de seus egos e busquem compreender as fraquezas e fortalezas de seu problema a fim de tratar o conflito de forma satisfatória. Dentre os principais mecanismos utilizados para a resolução dos conflitos pela via extrajudicial, fora do judiciário, né? Então temos a conciliação, a mediação e a arbitragem. São três instrumentos existentes, tá, para se fazer então a resolução de conflitos de acordo com Teodoro: conciliação, mediação e arbitragem. Bom, só um pequeno histórico aqui a respeito da luta pela terra. Repetindo, então, eu sou o professor Ismar Lima, da Universidade Estadual de Roraima. Fui convidado, então, para fazer essa palestra sobre conflitos socioambientais na Amazônia. E, atualmente, estou fazendo meu pós-doutorado na Universidade da Southern Cross University, em Gold Coast, na Austrália, como bolsista da CAPES e licenciado pela minha universidade UER. Então, é uma grande satisfação que eu tenho aí de estar proferindo essa palestra no primeiro congresso de fé, arte e socioambientalismo organizado por Enio Brito. A luta pela terra. A luta pela terra, digamos então, alguns marcos a respeito da luta pela terra. Em 1960, criação da Pastoral da Terra. Em 64, foi a criação do INCRA. Esses são os marcos institucionais, mediadores da luta pela terra, né? São aqueles que começam aí a tentar se mediar ou resolver os conflitos, ou tentar resolver conflitos existentes nesse processo histórico desde o descobrimento do Brasil, né? Desde quando os lusitanos chegaram aqui e disseram: opa, vamos dividir ao meio essas terras com os espanhóis. De um lado é dos espanhóis e do lado de cá é dos portugueses, com o Tratado de Tordesilhas. E depois o próprio lado português, né, resolveu doar os grandes lotes aos donatários. Daí as capitanias hereditárias, grandes lotes. O Brasil foi talvez a grande reforma não agrária, né? Para gente amiga da coroa portuguesa, para poder explorar melhor, para poder eram os novos proprietários, né?
dos grandes lotes, para explorar essa terra. Em 1985, também como marco institucional, foi criado o Plano Nacional de Reforma Agrária. Em 85, digamos, já com o fim da ditadura, né? Nós estamos aí num governo civil, né, democrático, né? Com Sarney. Surgimento do MST, vem aí então o movimento dos trabalhadores sem terra, e também da criação da UDR, União Democrática Ruralista, que são duas forças que são antagônicas, né? Essa União Democrática Ruralista, elas têm os seus momentos antagônicos. Em 88 é feita a revisão e aprovação pelo Congresso da nossa nova Carta Magna, a Constituição, com dois artigos referentes à reforma agrária, né? Quer dizer, institucionaliza também via Constituição essa justiça social pela redistribuição das terras. Em 93, a Lei 8.629 afirma que a terra tem de cumprir a função social. Não cumprindo, é passível de desapropriação. Por essa lei ficou estabelecidas novas dimensões para as propriedades minifúndio, pequeno estabelecimento, médio estabelecimento e grande propriedade. Quer dizer, a função social da terra é um item importantíssimo como elemento. Em 2003, foi realizada a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A expansão dos assentamentos rurais acontece então a partir desses marcos institucionais. Bom, campesinato, teimosia e resistência. Não se fala de socioambientalismo sem se falar do campesinato, da luta pela terra, das pessoas que querem ter o seu lugar, de deixar de ser assalariados do grande proprietário rural, do grande proprietário, do senhor, né, latifundiário, para ter seu próprio espaço e produzir não uma monocultura, mas uma cultura heterogênea, né, e ali na terra ter seu sustento e ter sua emancipação. Então, quer dizer, os movimentos sociais, eles veem na apropriação, no direito de ter a sua terra, como um caminho, né, uma forma de emancipação, né? Quer dizer, muitas vezes esses assentamentos, as pessoas vão nessa reforma, tem os assentamentos, mas muitas vezes as pessoas acabam não se sucedendo muito bem nesses assentamentos, voltando para as cidades, causando inchaço na periferia urbana das cidades, tendo uma vida miserável. Então, quer dizer, o papel da Comissão Pastoral da Terra é justamente orientar esse campesinato, né? Orientar e guiar esse campesinato de uma maneira possível. A Comissão Pastoral da Terra é um órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tá? Quer dizer, da Igreja Católica, a CNBB, vinculada à Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz. Daí a fé, acho que é a coisa cristã do socioambientalismo muito presente e marcante com a Comissão Pastoral da Terra, né, que foi criada em 75 durante o encontro pastoral da Amazônia, da CNBB em Goiânia. Inicialmente a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, desenvolveu junto aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, um serviço pastoral, de modo que os verdadeiros pais e mães da CPT são os peões, os poceiros, os índios, os migrantes, as mulheres e homens que lutam pela liberdade e dignidade, uma terra livre de dominação da propriedade capitalista, né? Então o socioambientalismo está profundamente ligado aos movimentos do campesinato, dos assentamentos, e tem os seus vínculos aí com a Comissão Pastoral da Terra, ou a Comissão Pastoral da Terra tem sua perspectiva socioambientalista, né? Fundada em plena ditadura militar, como resposta à grave situação dos trabalhadores rurais, dos poceiros e peões, principalmente na Amazônia, a Comissão Pastoral da Terra teve importante papel na defesa das pessoas contra a crueldade desse sistema de governo, que só fazia o jogo dos interesses capitalistas nacionais e transnacionais, né, na ocupação da Amazônia. Então só tinha um lado corporativo dos impactos, ou seja, a ênfase era o econômico, né, e não o social. Então o econômico se sobrepunha ao social. E ao
questão ambiental, logicamente, né? Então não tinha escrúpulo da ocupação desenfreada da Amazônia. Então a CPT nasceu ligada à Igreja Católica porque a repressão estava atingindo muitos agentes pastorais e lideranças populares que intervinham em favor dos mais fracos, né? Os peões, conselheiros rurais, as pessoas tradicionais, os grupos tradicionais, são as partes mais fracas do processo. E porque a igreja possuía uma certa influência política e cultural, não sendo molestada na época tanto quanto outros agentes, né, digamos, de intervenção pela ditadura militar. Então, as formas de resolução, nós temos não adversariais e adversariais, né? Nós temos a mediação, né? A conciliação, etc. Então, negociação, conciliação e mediação é não adversarial. Indo para o jurídico, arbitragem e julgamento, né? Então, a parte mais recomendada para se ocorrer em forma para as resoluções de conflito, negociação, conciliação e mediação. Bom, aqui está em inglês, né? O que acontece é que, eu vou ler sobre o papel da mediação no conflito de resoluções, na resolução de conflitos, perdão. Então, o papel da mediação na resolução de conflitos. Nós temos a paz, diferenças, discordâncias, problemas, disputas, né? Que se a gente tem, aqui é a paz, e aqui é a paz, na base da pirâmide, vamos falar assim, né? Então, as diferenças levam o que? A discordâncias a problemas levam a disputas. Na mediação, tá, ocorre o que? Se não houver essa mediação, a disputa leva a um conflito, quer dizer, de um caráter mais amplo, né? E mais amplo ainda a violência. E se for em nível de país, a guerra, né? Digamos, não raros países aí acabam entrando em guerra por questões dos recursos naturais. E são vários países que já entraram em guerra por causa de recursos naturais. Mas se houver, por exemplo, uma mediação, existe então a possibilidade de solução desse problema, acordos, a aceitação por ambas as partes e se estabelece novamente a paz. Bom, o tripé da sustentabilidade. Sustentabilidade também é algo a ser negociado na resolução de conflitos. Também a sustentabilidade para ser negociada, ser um item, um fator importante na questão dos conflitos socioambientais. Nós temos então um tripé, que são três pés, quer dizer, são três vertentes, né, da sustentabilidade, que é a ambiental, a social e a econômica. A ambiental está na questão de se resolver os problemas de energia, da água, dos efeitos estufa, das emissões de gás carbônico, a questão do desperdício e o excesso de lixo, bem como a reciclagem do mesmo, o reuso, né, a limpeza verde, ou seja, um verde livre de contaminação, de poluição, a forma de se produzir uma agricultura menos impactante, né, quer dizer, uma agricultura agroecológica principalmente, diversificada, e a valorização da biodiversidade. Nós temos o social, que são políticas públicas que podem ajudar na obtenção de uma sustentabilidade social, do bem-estar, né, para as populações, para as pessoas, tanto urbanas quanto rurais, um investimento comunitário, né, condições de trabalho, saúde, nutrição, uma nutrição adequada, diversidade, quer dizer, uma diversidade, respeito à diversidade, direitos humanos, respeito à prevalência dos direitos humanos, né, investimento social responsável, e também medidas de anticorrupção e suborno que tanto deterioram, né, o sistema. O Brasil enfrenta hoje um momento político muito sensível, né, um contexto social muito importante, um contexto político muito importante, justamente porque se questiona a questão da crise de valores, a crise ética, a crise moral por que passa o país, refletida então pela corrupção, pelo suborno e as formas sujas de gerir o país, né, por pessoas e grupos de indivíduos que não são sensíveis, não são cristãos o suficientemente para poder ter compaixão do outro, compaixão do próprio país. Só pensam em acumular riquezas muitas delas roubadas do nosso povo, né, roubadas e acabam impunes. Então, a corrupção é um fator muito sério na desestabilização social e na
continuidade do desmatamento, né, dos impactos ambientais. Economicamente, a sustentabilidade reflete-se na transparência contábil, na governança corporativa, quer dizer, a governança é muito importante, performance econômica e objetivos financeiros. Bom, essa figura, ela encerra, vamos encerrando então a minha apresentação de quase uma hora. Para se resolver os conflitos socioambientais, além da conciliação, da arbitragem, de todas as formas de mediação, né, as formas negociáveis, eu acho que é o seguinte: eu acho que as pessoas, dentro do socioambientalismo, as pessoas devem se unir, principalmente hoje no Brasil, nesse contexto tão problemático, tão questionável, tão instável, um futuro muito instável. O povo brasileiro precisa se unir. Essa imagem traduz isso. Os problemas do Brasil não dizem respeito a um grupo só, mas a todos. Não adianta sentar e ficar do lado. O povo brasileiro tem que se unir como povo e se unir contra os maus brasileiros, para que o país tenha suas instituições fortalecidas e que se prevaleça a democracia. Não queremos inflação ou hiperinflação, não queremos uma guerra civil, não queremos uma ditadura. Nós queremos um Brasil justo, tá? O buraco ainda bem que o buraco não é do nosso lado, não é resposta. Estamos todos no mesmo barco. Portanto, temos que nos unir para melhorar o Brasil, para a nossa geração e as gerações seguintes, tá? Obrigado a todos. Estão vendo aqui uma hora de apresentação. Meus agradecimentos aí vão para o Enio Brito, pela iniciativa e pela sua luta pela justiça social e ambiental, pela fé, pelo cristão que é, eu também como cristão, por sua luta pelo Brasil melhor, por nossa luta pelo Brasil melhor. Parabéns pela organização do evento, o primeiro Congresso Nacional de Fé, Arte e Socioambientalismo em Cristo. Um abraço a todos. Meu e-mail encontra-se embaixo, smarlima@yahoo.com.br. Um grande abraço e sucesso a todos.